o Banco do Nordeste ele possui um dos maiores programas de microcrédito produtivo da América Latina, o Crédito Amigo. Como esse tipo de programa eles podem ajudar no combate às desigualdades dentro do Brasil? Bom, a tua pergunta é boa, tá? E aí, vamos lá. Vamos devagar aqui para a gente entender muito bem o que o microcrédito ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, tá? Tem uma coisa que chama desigualdade de acesso ao crédito, tá? Então você tem uma população, o Brasil é um país enorme, gigantesco, tem uma população muito grande, mas na hora de você falar quem tem acesso a serviços bancários, mais uma vez, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas está fora, muitas pessoas sequer, inclusive, tiveram uma conta corrente na vida, que é um problema bastante sério e tal. E aí, na hora que você vai para o acesso ao crédito, então a coisa é pior ainda, tá? Pior ainda. Aí, vamos lá, pessoal, por que os bancos são malvados, os bancos privados são malvados? Esse é um tipo de discussão que não ajuda muito, porque na realidade, na hora que você vai olhar, é claro, o banco privado ele trabalha com a grana do acionista, ou da captação que ele faz no mercado, então ele tem que fazer uma conta de custo-benefício, ponderar risco-retorno na hora de fazer empréstimo, tá? Isso é aqui, em qualquer lugar do mundo. No Brasil e nos países emergentes, a gente tem um probleminha adicional, que é o seguinte, que as pessoas muitas vezes desconhecem, tá? Se você, por exemplo, pega os Estados Unidos, isso eu insisto muito nesse assunto, inclusive para explicar desigualdades, tá? Se você pega os Estados Unidos, qualquer pedaço de chão nos Estados Unidos e na Europa, você vai encontrar um terreno, uma propriedade que ela é registrada. Ela é registrada e que aqui a gente fala, né? Ela tem escritura, ela tem um registro no cartório e aquele bem, você pode chegar num banco, entregar ele como uma garantia bancária e pegar dinheiro. Qualquer propriedade nos Estados Unidos e na Europa tem essa característica. Qualquer pedaço de terra lá tem essa característica, tá? Isso não acontece em países menos desenvolvidos. Então, na América Latina, o que a gente acaba vendo é que você tem que as pessoas elas dispõem de muitos ativos, né? Mas esses ativos não são capital. Então, qual que é a diferença de ativo e capital? Ativo, eu tenho uma propriedade. A segunda pergunta é, essa propriedade você tem registro dela, consegue levar num banco, dar de garantia, pegar um dinheiro e empreender? Não consigo. O banco não aceita porque não tem escritura. Isso daí faz uma baita diferença no desenvolvimento dos mercados financeiros. Por quê? Porque, na realidade, a capacidade da economia dar garantias bancárias ela é baixa. Porque muitos dos ativos não são capital, muitos dos ativos eles não servem como colateral bancário nem para levantar recurso para o pessoal empreender, fazer um investimento ou qualquer coisa que vale. Então, o que acontece? O que a gente acaba vendo no Brasil é um pouco isso. Muita gente tem projeto bom, muita gente tem ideia boa, muita gente é até promissor, mas chega lá no banco, você não tem retrospecto da pessoa, você não conhece necessariamente, você não sabe muito do projeto. Como é que os bancos endereçam isso? Tudo bem, olha, você não tem um retrospecto aqui, eu não consigo fazer um screening de crédito bem feito de você porque você não tem histórico, mas aí eu vou precisar de uma garantia bancária. Essa pessoa não tem garantia bancária. Isso gera uma ineficiência muito grande para a economia, porque no final das contas, os recursos dos bancos, em vez de ele ser alocado para os melhores projetos, ele acaba sendo alocado para quem tem garantia. E o problema é que nem sempre quem tem garantia tem os melhores projetos. Inclusive, às vezes tem projeto muito ruim, mas tem garantia bancária. Então você gera uma ineficiência alocativa. O que o microcrédito faz, tá? O que o microcrédito faz é isso que eu já mencionei. Ele tem a capacidade de chegar em pessoas que não têm retrospecto de dados bancários que possa fazer um screening de crédito, dar um rating para o cara, e tampouco da garantia. Tá? Então, ele consegue ser um processo inclusivo, principalmente para as mulheres. Tá?
que é 60% da carteira do microcrédito. Tá? Impactos interessantes, por exemplo, impacto... assim, primeiro é esse, você ter uma bancarização das pessoas ali a partir do microcrédito, você tem coisas bastante interessantes no caso das mulheres, assim, isso a gente tem pesquisas assim que, inclusive acadêmicas aqui, inclusive pesquisadores do mundo inteiro que vêm estudar o microcrédito brasileiro, tal. Por exemplo, impacto, violência familiar, aquilo ali, a mulher ela acaba deixando de ter aquela necessidade do homem e ter que se submeter, você começa a ter acesso ao abre o negócio dela e começa a tocar. Agora, uma coisa que o microcrédito já tem mais dificuldade é aumentar a produtividade. Né? Porque o que acontece? Na hora que você tem que dar o salto, isso é uma coisa que eu venho estudando, que é mais ou menos o seguinte, o microcrédito, o que acontece? Ele funciona, a maior parte, grupo solidário, não é só isso, tá? Mas grupo solidário, um ticket médio baixo, mas que roda muito rápido. Tá? Essa é a lógica. E sem carência, tá? Porque você coloca carência e já aumenta a default, tal, porque ele funciona redondinho. O ticket médio é baixo, mas ele várias vezes, tá? E é no grupo solidário. Então, o grupo solidário é aquilo, pega o dinheiro 6 meses, pagou, então da próxima vez você aumenta o ticket médio do grupo solidário e aumenta o prazo. Pagou, e aí você vai. Só que chega uma hora, tem um limite, você não consegue ir muito além. O que a gente acaba observando é que tem um lapso ali, que é um elo perdido do microcrédito para a entrada do crédito. Tá? Você sai do microcrédito para entrar no crédito. Tem um degrau ali, pessoal, que ele não é pequeno. E tem um degrau que, assim, o ticket do crédito é muito maior, os prazos são maiores, e ali como é que você coloca o cara naquela nova situação. Isso não é fácil, tá? E aí nem todo mundo está disposto a tomar o risco dessa passada. Essa passada, de alguma maneira, tem que ter algum elemento de aprendizado ali, ex ante, ou seja, você tem uma qualificação para o cara pegar aquele dinheiro maior e saber que ele tem um projeto que baixa o risco. Isso não é trivial fazer, isso não é trivial ser feito no Brasil, não é trivial ser feito em outros lugares. A gente tem feito pesquisa, tem feito, inclusive, alguns experimentos assim, mas ainda é tudo muito cedo. Então, o que acontece é um pouco isso, tá? O microcrédito, para aumentar a produtividade, ele tem que ter esse elo. O cara, ele é um microempreendedor, mas na hora dele avançar, ele vai dar um salto, tá? É um salto que é um degrau, que você vai dar mais dinheiro para esse cara. O problema é que, às vezes, dando mais dinheiro para esse cara, você coloca a corda no pescoço dele, tá? Então, quando eu coloco ou não a corda é muito difícil saber. Isso não é uma coisa muito trivial. A gente precisa melhorar os screens de crédito, modelagem de risco para avançar nisso. A modelagem que a gente tem, ela aparentemente não dá conta. A gente tem novas técnicas que têm aparecido, tá? Aprendizado de máquina, Big Data, todo esse tipo de coisa pode ajudar e tem ajudado. Mas ainda falta a gente cobrir essa lacuna para saber exatamente... Porque é aquilo, pessoal, as pessoas imaginam que principalmente micro e pequenas empresas quebram porque o cara não vende. Ele colocou um projeto de PEC e não consegue vender, mas essa não é a maioria das causas de quebra de pequenas empresas. A maioria das causas de quebra de pequenas empresas no Brasil e como no resto do mundo é uma coisa que chama overtrading. O cara, ele começa a vender muito e crescer muito rápido, só que ele não tem giro para sustentar. E aí é aquele cara, igual eu falo, né? Eu brinco, né? Aquela história, nossa, a empresa estava indo tão bem, mas eu tive problema de caixa, né? Parece contraintuitivo, mas é contraintuitivo. E quebra muita gente porque é traiçoeiro, tá? A pessoa começa a crescer, agora é minha oportunidade, começa a vender a crédito para o cliente, aumenta o prazo. Só que chega uma hora, ele não tem um giro para sustentar isso, ele acaba quebrando, tá? Então ele não quebrou por causa do projeto, que o projeto não era bom. Ele não quebrou do ponto de vista econômico do projeto.
Ele quebrou por causa de desequilíbrio financeiro, de não ter um fluxo de caixa que sustentasse isso. Esse é um problema muito grande, tá? E esse é o desafio do microcrédito, tá? Porque na hora que o cara ele sai do microcrédito e pular para o crédito, esse cara ele pode entrar em overtrading. Aí ele pode ser promissor, vender bastante, as pessoas gostar do projeto dele, do produto dele e tal, mas ele não ter fluxo de caixa para aguentar esse crescimento. E isso é, sim, uma das principais causas de quebra de empresas. Então, a gente precisa ter um aprendizado de como lidar com isso, que ainda não é fácil saber. Vamos lá. Fácil saber né? Assim, você pode fazer uma pesquisa enorme para cada cliente, mas isso inviabiliza qualquer operação. Tem que ser um screening rápido, tanto para ele quanto para o banco, e um custo baixo que não vai aumentar a taxa de juros dele, principalmente numa hora que ele vai começar a ter que pegar muita grana para sustentar um crescimento mais rápido.